Uma excelente noite de quarta-feira a todos vocês. Muito obrigado pela presença. Falou que é quarta-feira, Roberta Assis. Eu já me lembro que é dia de Liderança News, não é mesmo? Como é que você está, Roberta Assis? Tudo bem com você? Boa noite, Wagner. Boa noite a todos. Aqui em Ribeirão Preto está tudo ótimo, né? Estamos aqui naquele clima de mais friozinho à noite, durante o dia aquele calor de Ribeirão, né? Já estava aí com saudade de apresentar junto com você, né, Wagner? Já faz bastante tempo e é um prazer estar aqui com você de novo. Legal, Roberto. Eu também já estava com saudade de você, dos nossos amigos do Rafael e do Douglas e também da galera do chat aqui que nunca, né, deixa a gente sozinho nas transmissões do Liderança News. Eu fiquei uns dias fora trabalhando, né, em outra cidade e justamente trabalhando à noite, no horário do programa, não tinha como conectar. Mas agora sim, o trabalho já acabou, foi tudo bem, né? Estamos aqui de novo para dar sequência na programação do Liderança News junto com todos vocês. Roberta Assis, tem gente que está no chat e chegaram cedo aqui para desejar uma boa noite, para falar com a gente. O primeiro de hoje foi o Gabriel Orsi. Gabriel Orsi deixou a mensagem dele aqui, desejando uma boa noite. Depois a Selma Pereira, que está sempre aqui conosco. Depois veio o Marcelo Castro, lá do Rio Grande do Sul, de Gravataí. Marcelo está sempre aqui, é nosso parceiro de longa data aqui no Liderança News. O professor Teane está passando por aqui pelo chat, desejando também uma boa noite, está lá em São Paulo, e nos bastidores aqui do Liderança News, nos ajudando. Alessandro Nogueira também está aqui, o professor Eduardo Ramos. Bebedouro, viu? Da minha terra natal. Bebedouro na área. Estamos em todo o Brasil, né, Roberta Assis? É isso aí. Então, boa noite a todo mundo. E o professor Eduardo Ramos vai estar aqui conosco logo na programação do Liderança News, compartilhando aqui conosco também. Depois, maravilha. Emerson, Sheila e Mike também estão aqui conosco e mais uma galera que vai chegar já. Né, Roberta? Temos um tema hoje bastante interessante, né, que vale a pena ser discutido, né, Roberta? As dores do líder. A quem recorrer, Roberta Assis? Aí é que está, né, Wagner? Que tema, né? Eu acho que esse tema aí mexe com todo mundo. Quem é líder sabe as dores, né, que sente por isso. E aí nós vamos comentar aí, né, as realidades, né? Porque uma coisa é o que as pessoas acham que é ser líder, né? Só o lado glamouroso, mas não olham aí as dores que esses líderes passam. Então nós vamos falar bastante sobre isso. E eu queria também pedir, Wagner, para o pessoal não esquecer de dar um like aqui, né, para que eles recebam os convites aí para as próximas quartas-feiras, né, que a gente sempre tem temas novos. Então, não esqueçam de curtir o nosso canal, tá? Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. E nós vamos discutir aqui um pouquinho sobre as dores do líder, a quem recorrer. E eu já tenho algumas perguntas, né, Wagner, que eu quero fazer para você, e a gente começar aqui a passar para o pessoal as informações, dicas também, né, como superar alguns desafios e responder a pergunta, né, do programa, né, a quem recorrer, né, Wagner? Né, porque geralmente, é o que eu falo, os funcionários, né, os colaboradores, eles recorrem ao seu líder. E o líder, a quem que ele vai recorrer? O que que ele vai fazer? Então, eu queria já começar com uma perguntinha aqui, Wagner. Vamos lá? Vamos, lógico, sempre. Então, Wagner, vamos lá. Uma coisa, né, que eu gostaria até que você falasse um pouquinho aí, é sobre o quê? O candidato a líder, né? Quando ele vai se candidatar a líder, ele tem uma noção do que é a liderança. Mas o que de fato é a liderança, Wagner? Você que atua aí há muitos anos aí no mercado de trabalho, tem essas posições aí de líder, já passou por isso. O que é a percepção que eles têm de líder e o que realmente é a liderança hoje em dia? Fala um pouquinho disso para a gente. Pois é, Roberta Assis, a gente esteve conversando esses dias sobre esse tema, né? E já há algumas semanas eu venho refletindo, né? Como eu estava ausente aqui do Liderança News por uns dias, eu estava refletindo bastante sobre essa questão da liderança, né? Que é basicamente o que você falou, né? O líder ele precisa estar pronto para ouvir a sua equipe,
para estar apoiando, dando suporte, que são funções básicas de liderança. Entretanto, né, o líder também é um ser humano, é uma pessoa que faz parte de um grupo também, ele faz parte de um conjunto de liderança de uma organização, e muitas vezes, né, Roberta, a gente, na posição de liderança, a gente também sofre, a gente também tem anseios, tem dificuldades, e muitas vezes, como já aconteceu comigo, acredito que já tenha acontecido com você também em algum momento, a gente se pega perguntando para nós mesmos, né? E eu? Reclamo para quem? E eu, né? No popular, choro para quem? Para onde eu vou? Com quem eu vou falar sobre isso? E muitas vezes você não acha um caminho, né? O caminho não está tão claro. O caminho de comunicação, de interação, ele não está tão aberto, né? Quanto a gente está aberto, a nossa equipe muitas vezes não está proporcionalmente aberto, né? Subentende-se que se você está num cargo de liderança, você tem que aguentar porrada, que você tem que se virar, você tem que resolver, não adianta vir reclamar, não adianta vir pedir as coisas, porque você é o líder. E às vezes não é bem isso, né, Roberta? Então, eu já passei por alguns momentos em que a gente se pega, né, se vê pensando nisso e fala, caramba, como é que eu resolvo isso? Com quem que eu posso discutir esse tema? Então, é um assunto bem interessante, sim, né, que a gente trouxe aqui para discutir com os amigos, né, com toda essa galera que está aqui acompanhando, né, a nossa transmissão. E é bem isso também que você falou. A gente, de fora, enxerga as vantagens, né? Um pacote de benefícios, de repente, que tem aí, entre aspas, né? Esse pacote de benefícios que tem o líder. Mas a gente não sabe, a gente não entende muito bem, a gente não compreende, que foi um assunto que a gente já discutiu aqui no Liderança News, como é os bastidores dessa liderança? Qual é o cenário que existe por trás do cargo e dos benefícios? Então é um tema muito, muito interessante, né, Roberta? Que a gente tem aqui muitas coisas para falar com o pessoal hoje, que vão retratar, né, qual é as condições que o líder, às vezes, ele está inserido, qual as ferramentas, os recursos que ele tem para trabalhar, e o quanto as equipes são importantes na interação com o líder e ajudando para que tudo caminhe bem. Não é mais ou menos isso, Roberto, que você enxerga também? Sim, sim. Realmente, Wagner, aquela visão, né, de que, opa, estou indo para um cargo de liderança, né, vai aumentar o salário, né, eu vou ganhar mais, vou ter os benefícios aí maiores, mas aí vem o outro lado, né, e a responsabilidade? A responsabilidade vai ser muito maior também. E quantas vezes na nossa vida profissional, quando o funcionário ele se torna um líder, as pessoas já começam a olhar para ele de uma maneira diferente. Então, a equipe já se afasta. Isso é a primeira sensação, né? Se você trabalha com aquela equipe e você é promovido a líder daquela equipe, você já percebe de imediato que aqueles seus colegas de trabalho já passam a te tratar diferente, né? Como se virasse uma chave e você deixasse de ser um amigo, né? Então, já olha para você de uma maneira de resistência. Opa, agora ele é o chefe, vamos dizer assim, né? Isso impacta muito o líder. Por quê? Porque ele não deixou de ser amigo da equipe, ele não deixou de ter os sentimentos. Então, é algo muito difícil quando você passa a gerenciar a equipe no qual você trabalhava junto, né? Eu acho que aqui nós temos várias pessoas que estão assistindo que passaram por isso ou ainda vão passar, né, para que elas estejam preparadas que isso acontece em qualquer empresa, não é só com você hoje, né, mas em qualquer empresa tem essa sensação. E a sensação, Wagner, de algo que você falou aí muito importante é o quê? O líder, ele é um ser humano, ele tem sentimentos, ele tem fraquezas, ele tem as tristezas também, né, as dificuldades. Então, ele não precisa ser um super-herói, né? Uma pessoa que, independente de qualquer coisa, ele jamais pode expor algo que ele está precisando, né? E eu vejo pelas minhas consultorias, Wagner, que nem hoje eu estive numa empresa o dia inteiro, falando com 8 líderes. E o que é a queixa, né? As dores do líder, né? Que eles falam muito.
eu falo assim, eu ajudo a equipe inteira, só que na hora que eu me vejo com um problema, eu não sei a quem pedir ajuda. E aí, quando você fala para um líder, mas você pode pedir ajuda para a sua própria equipe, você pode expor que você precisa da ajuda deles, a primeira coisa que eles falam, Wagner, é o quê? Eu não posso fazer isso. Se eu mostrar que eu tenho uma certa fragilidade, eles não vão me respeitar. Ou não é isso que eles pensam, né? É isso aí. Então, ele acaba se fechando. Mas o mercado de trabalho está mudando tanto que hoje a realidade o líder ele tem que ser transparente com a equipe dele e ele não vai deixar de ser líder ou ser menos líder porque ele vai expor que ele precisa aí da ajuda de todos, né? Pelo contrário, quanto mais transparente, mais parceiro da equipe ele for, mais ele vai ter equipe com ele. Mas ele tem medo, né? Você já não viu isso acontecer muito no seu ambiente de trabalho também? Já, Roberta, e alguns colegas se colocam nessa situação de resistência, né? Porque às vezes ele sai comentando, o dia que eu for o supervisor, o dia que eu for líder, isso não vai acontecer mais. Tal coisa, não sei o que lá. Então, alguns colegas já se põem antecipadamente numa condição de resistência. Porque é inevitável que haja comparações de quando ele era o operador, por exemplo, da segurança ou dos serviços, e agora que ele é o líder, e aí ele tem que passar as coordenadas do direcionamento. O pessoal vai fazer comparações, né? E a jornada do líder, Roberta, como você bem sabe, os amigos aqui também, eu não sei se tem essa ideia clara ainda, às vezes ela é muito solitária, né? Sim. É uma jornada, eu costumo dizer que liderança é estilo de vida. Você acaba se tornando um líder ou por desenvolvimento de habilidades, ou por uma questão de espontaneidade. Você é o líder independente se for num jogo de truco, você acaba sendo o líder ali para distribuir as cartas, para organizar tudo. Independente do cargo, né, em si, né? Independente de cargo, né? Se é na igreja, é você que o pessoal chama para ajudar a fazer as coisas. Se é na escola também, o pessoal te identifica lá como um líder. Então, às vezes, a gente assume posições de liderança e não é pelo cargo, não é pelo salário. Muitas vezes, Roberto, eu acredito que nas suas consultorias também você percebe isso, a gente assume condições de liderança sem estar recebendo, né, para aquela função exatamente que você foi colocada, investindo numa carreira, num projeto, para dar retorno a médio e longo prazo. E eu sei que não são todas as pessoas que estão disponíveis para isso. O cara assumiu hoje, ele quer receber amanhã. Essa é a lei do capitalismo, a lei de mercado. Mas quando eu falo que é estilo de vida, você passa a assumir, muitas vezes, comprar um projeto, comprar uma ideia, né, para ter retorno a médio e longo prazo, sem ao menos estar recebendo adequadamente, pelo menos, por aquele trabalho, por aquele projeto que você está coordenando. Então, liderança, diferente do que alguns colegas ainda pensam, não é status, não é grana, não é poder. É dedicação, é esforço, é trabalhar, às vezes, mais do que outros ou mais do que antes, sem necessariamente estar ganhando adequadamente para isso. Você percebe? E eu queria que os amigos comentassem também aqui no chat se também eles percebem, ou se algum de vocês já passou também por essa condição de assumir um projeto de liderança exatamente nesse quadro, né? Onde as pessoas estão julgando, estão te avaliando, estão, né, apontando o tempo todo e nem sabem, muitas vezes, do esforço, das condições, né, que aquela pessoa está assumindo aquela posição de liderança, né, Roberta? Empatia, né, Wagner? Não se colocam no lugar dele, né? Então, assim, é muito fácil olhar para ele com uma visão errada, né, de que ele que manda em mim e eu não gosto, mas e se colocar no lugar dele, né, que ele tem que resolver várias situações difíceis, né? Eu queria dar uma boa noite aqui, Wagner, que o pessoal está entrando, tá? O Rafael está aqui, o nosso parceiro aí, né, de programa, o Douglas, o Eduardo, né, tá em todos os programas, Eduardo Jacome, o professor Eduardo Ramos, o Ronaldo Miranda,
Emerson Garcia, o Douglas Carreteiro. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Tem até alguns comentários aqui, Wagner, que nem, olha, o Emerson Garcia falou o seguinte, ó, onde trabalho tem 2 profissionais que têm mais de 10 anos de posto, e eu cheguei tem 2 meses no posto, e eu que recorro a eles e tiro muitas dúvidas com eles sem vaidade alguma. E é isso mesmo, né? É interessante o que o Emerson falou. O líder, ele tem que ter humildade. Não é porque ele é o líder que ele perguntar alguma coisa para a equipe dele é algo que ele está se rebaixando. Pelo contrário, é assim que ele vai chegar na equipe, é assim que ele vai fazer com que a equipe esteja com ele. E tem um paradigma também, Wagner, que eu acho muito importante ser quebrado. O quê? Hoje, falando com um gerente, ele falou isso para mim, né? Eu fiquei super contente que ele falou, Roberta, você mudou minha visão de líder. Aí eu ainda pensei, nossa, que responsabilidade, ele é 20 anos gerente da empresa, e você ouvir isso eu falo, é uma satisfação total, né? Aí eu falei, por que eu mudei sua visão de líder? Aí ele pegou e falou para mim, ele falou assim, porque eu tinha medo de repassar o meu conhecimento todo para a equipe e perder a minha posição de líder da equipe, né? E perder a minha posição, perder o meu respeito. Aí ele falou, só que eu comecei a fazer isso, e eu tô vendo alguns profissionais se desenvolvendo, e eu olhei hoje e falei, puxa vida, ele tá se desenvolvendo porque eu tô ensinando, porque eu tô orientando. E aí ele ainda falou para mim, hoje eu olho e vejo que eu desenvolvo pessoas, e antes eu não tinha essa percepção, né? E eu vi até a alegria nele em perceber esse lado, e perceber que quanto mais ele multiplicar o conhecimento dele, mais líder ele vai ser, que ao contrário de ele perder a posição dele, ele vai ganhar outras posições e vai fazer com que a equipe dele vá crescendo junto com ele. Então, foi muito interessante ouvir isso de um profissional com tantos anos, né, de gerência numa empresa. E é um paradigma que realmente aí existe muito ainda, né, Wagner? Existe. Melhorou bastante, principalmente com o advento das redes sociais, né, Roberta? Sim, Esse compartilhar de ideias, né, melhorou bastante, mas ainda existe. O mundo não está concentrado nas redes sociais, né? Então, assim, então no dia a dia a gente percebe que ainda esse caso que o Emerson, né, comentou é um caso bacana de colegas que estão maduros, né, Roberta? Estão maduros, como esse gerente também está agora, de repente, transmitindo essa sensação, ou agora amadurecendo desse ponto de vista, com essa ideia de que compartilhar, quem fala bastante isso é o pessoal da GSI, né, o pessoal lá do Rio de Janeiro, o Robson, o André, o Rafa também já falou várias vezes isso aqui, que é você dividir, né, para somar, né? É algo assim que eles falam, né? E é exatamente isso. Quando o líder ele se coloca numa posição de igualdade com o seu liderado, com o colaborador, e ele se abre, ele compartilha as ideias, ele está disposto a receber também as ideias que vêm da sua equipe, do seu grupo, né? O relacionamento passa a ser muito mais amigável, muito mais amistoso, né? Porque o liderado, essa pessoa que está desenvolvendo ali o trabalho junto, ele fala assim, pô, o Wagner é meu líder, ele é gerente, ele é coordenador, ele é supervisor, mas ele é um cara igual a mim. Ele não se coloca acima de mim por conta do cargo. Ele está trabalhando junto comigo para que o trabalho dê certo. Então, é uma posição, um paradigma, como você disse, né? Que ainda alguns líderes trazem, não vou compartilhar, ele que se vire, ninguém me ensinou, se eu passar isso eu vou perder, daqui a pouco o cara vai puxar meu tapete, quando na verdade, na prática, a gente vê o contrário. Claro. Né? Que quando o líder ele se põe à disposição, ele está aberto, ele tira essa blindagem, as coisas tendem a fluir muito melhor, né? É isso que a gente constata nas nossas experiências com os grupos que a gente já liderou, né, Roberto? E até nas consultorias e treinamentos que a gente faz. É isso aí. Eu vejo que nem as lideranças, né, que estão se desenvolvendo já têm essa visão de que ser líder não é ser mais do que a equipe dele, é ambos estarem juntos, é uma parceria, né? Então, o que eu sempre falo bastante é isso. A equipe precisa do líder e o líder precisa da equipe.
Então, ambos andam juntos. Esse negócio de que eu sou líder, eu estou aqui, a minha equipe está aqui, acabou. Então, quanto mais humilde o líder for, e até o Marcelo Castro comentou aqui, né? No meu ponto de vista, concordo com o Roberto, humildade do líder tem que haver e uma interação conjunta. É isso mesmo, por quê? Porque é uma parceria, né? Ambos vão trabalhar juntos, ambos vão andar juntos, porque senão parece que é o quê? Uma disputa, um querendo brigar com o outro, e aí que eles não vão conseguir chegar nos objetivos que a empresa quer, né? E aí eu tenho até uma situação aqui que eu acho interessante, Wagner, também você falar, né? Que é o quê? Sobre a parte de contratação, de como contratar um líder, como selecionar, essa parte toda aí, né? Que as empresas, eu vou contratar um líder, pronto, eu vou desenvolver quem está dentro da empresa. E eu acho que isso é interessante a gente falar também aqui, né, para o pessoal. E isso também, né, Roberta, já foi tema de uma transmissão nossa. Eu me lembro que até, entre outras passagens que a gente comentou disso, um dos convidados para falar desse tema foi o Marcelo Pires, né? Foi. Veio aqui falar de contratar ou promover líderes, né, de dentro do seu grupo. Isso. E é uma questão que precisa também ser discutida. Eu me lembro que quando eu comecei a assumir meu primeiro cargo de liderança, alguns anos atrás, eu era novo de empresa, como muitos colegas aqui já aconteceu isso também, né? Como o Emerson comentou, que está há menos tempo na empresa do que outros, já bem mais antigos. E tinha gente bem mais antigas do que eu na empresa e que desejavam a posição de liderança. Sim. E aí, quando viram um novato chegando de fora, entre aspas, né? Eu já tinha trabalhado, já conhecia gente, mas fiquei um período pequeno fora da empresa e voltei como líder, né? E aí o pessoal, alguns, nós, criaram dificuldade, não falavam comigo direito. Quando eu chegava no posto de serviço, cada um ia para um lado e não queriam muito conversar, não queriam muito um relacionamento, né? Por quê? Eles achavam injusto, né? E que se alguém tivesse que ter tido oportunidade, seria um daqueles colegas que estava bem mais antigo no posto. Que é aquela visão também passada de que tempo de serviço significa alguma coisa dentro da empresa. Pois é, mudou isso demais, né? Mudou. E aí a contratação, antigamente acontecia isso, os mais antigos passavam as posições de liderança até por uma condição meio que padrão. Quando isso mudou, quando esse cenário mudou, e aí começou-se a prestigiar o conhecimento, as habilidades, a atitude ou o perfil profissional para a vaga, deu uma virada. Mas ainda acontece de promovermos um bom colaborador para uma posição de liderança e ele acaba não sendo um bom líder. Porque faltou o investimento no treinamento, na preparação. Alguém falou aqui da preparação. Deixa eu ver se eu localizo aqui. Alguém falou que precisa, né, ter uma preparação. E lembra que eu falei um pouquinho antes que, para mim, liderança é estilo de vida? Como é que você delega uma posição de liderança para alguém que não está no sangue exatamente, para o cara que não quer viver a liderança, né, não quer passar pelos ônus da liderança, muitas vezes sem ser reconhecido ou sem ser valorizado financeiramente, né, naquele momento para isso. Então, é algo que precisa ser trabalhado pelas lideranças intermediárias e as posições gerenciais de liderança, para que se tenha um cronograma, uma preparação, uma formação de líderes, um programa até de formação de líderes dentro da empresa, que você vai poder preparar esses colegas para 1 ano, para 2 anos, para 3 anos, para renovar até a sua própria liderança. Então, eu defendo essa bandeira. A gente não vê isso ainda, né, massivamente nas empresas. A gente vê coisas pontuais, né, Roberta? Mas eu sou a favor de as empresas começarem a pensar nas próximas lideranças, né? A gente vê muito hoje, o aqui e agora, as pessoas que eu tenho hoje, e que eu acho que nunca vão sair da empresa, que está tudo bem, e que às vezes nem performam, né, Roberta? Mas estão lá há muito tempo,
mas e reclamam, mas não preparam as lideranças. E aí eu estou falando das dores da média e alta liderança já, né? Reclama, mas não preparam novas pessoas para que possam assumir adequadamente as posições de liderança que fatalmente vão acontecer daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, não é? É isso mesmo, é exatamente o que você falou, né? O preparo, o desenvolvimento, e eu acho que tem um ponto crucial também, né? Às vezes eu tenho um excelente profissional operacional e necessariamente ele pode não ser um bom líder mesmo, tá? E aí simplesmente tem muitas empresas que vão lá e falam, mas você está 10 anos fazendo isso, você vai ser o gerente da equipe. Não treinou, nem perguntou se ele queria ser, promove ele direto, ele já é promovido revoltado, porque ele no fundo, às vezes ele não queria isso, e ele não vai correr atrás de se desenvolver, porque não era algo que ele queria. Então, tem como desenvolver líderes? Tem, claro que tem, né? Nós podemos aí, tem vários treinamentos de desenvolvimento de líderes, mas nós temos que respeitar se aquele profissional, primeiramente, se ele quer isso, se consultá-lo primeiro, falar, estou pensando em promover você a gestora, a líder, você tem essa vontade? Ele pode até falar, olha, eu tenho, mas eu não sei se eu estou pronto, eu tenho, mas eu tenho medo, aí tudo bem, isso é normal, né? Mas a partir do momento que você tem, nós vamos preparar você, nós vamos treinar você, ótimo. Agora, alguém já disse isso para você, Roberta, nas suas consultorias? Alguém já falou, Roberta, eu gostaria, mas tenho medo, não sei se eu estou pronto, já aconteceu exatamente com você? Já aconteceu, eu já peguei líderes aí que estavam recebendo essa proposta e que falaram, olha, eu estou, a minha diretoria veio propor, eu ainda não dei a resposta, eu estou com medo, né? E aí foi aonde eu falei, o principal é você querer. O medo, com o treinamento e as sessões de coaching de liderança, nós vamos quebrar isso. Agora, você tem que querer. Agora, eu já tive também, Wagner, agora em uma última consultoria que eu fiz também, um profissional especialista em automação industrial, ele é um técnico em automação industrial, ele conhece muito, só que aí eu falei para ele sobre gestão, sabe o que ele falou para mim? Eu adoro ser técnico de automação industrial, eu não quero ser gestor, eu não quero ser líder, não me tire disso, é o que me faz bem, é o que eu gosto, e ele é o melhor especialista. Então, se eu pego esse especialista e coloco ele como gestor e ele não quer de jeito nenhum, eu vou destruir a carreira dele, tá? E aí eu coloquei isso para a diretoria. Olha, ele é seu melhor profissional, tá? Exatamente também, Wagner, o que ele faz na empresa, só ele que sabe fazer, tá? Nós não temos nenhum outro profissional que saiba fazer o que ele sabe, que foi outra dica que eu dei, eu falei, vocês têm que ter um segundo profissional, se amanhã ou depois ele fala, olha, não quero mais ficar na empresa, tchau, sua empresa para, tá? Então, isso foi falado, mas ele deixou bem claro, eu não quero ser líder, eu nunca tive essa vontade, eu nunca quis chegar à gerência, eu gosto de desenvolver os projetos de automação, eu amo isso e estou há 20 anos, e não é que ele não cresceu, cada vez mais ele se desenvolve em automação, só que não para gestor. Então, ele não quer realmente. Então, é muito importante ser feito isso. Então, aí já vai dicas, né? Como de algumas dores, né? Das diretorias e dos gestores. Primeira coisa, tente saber se eu tenho que preparar alguém da equipe para me substituir? Sim. Você sempre tem que estar ali desenvolvendo a equipe para que na sua falta, na sua promoção, alguém possa substituí-lo. Então, se você, gestor líder, quer já começar a saber um pouco das soluções das suas dores, é o quê? Desenvolva, treine a sua equipe. Mas o desenvolver, o treinar, não é o fazer por eles. Porque muitas das dores que os líderes têm, Wagner, é o quê? Ele vai lá, alguém da equipe não faz aquela atividade, em vez de ele ir lá orientar, apoiar, mas fazer com que o profissional faça,
ele vai lá e faz pelo profissional. Aí ele vira e reclama. Aí, tá vendo? Eu tenho que fazer tudo sozinho, a minha equipe não anda, a minha equipe não desenvolve, que são as dores dele. Mas se ele tá pegando e fazendo pelo profissional, a culpa está nele nesse momento. Tá? Por quê? Porque ele tem que devolver a atividade, treinar, orientar, devolver e falar, olha, eu tenho certeza que você tem capacidade de desenvolver. Pode desenvolver, se tiver alguma dúvida eu tô aqui. Mas muitas vezes ele acha mais rápido e fácil ir lá e fazer. Então o problema dele, as dores dele vão sempre continuar. Você concorda? Concordo. E até queria ler alguns comentários aqui, Roberta. Deixa eu só citar antes. Tem uma pessoa aqui no chat que é a principal responsável por eu estar aqui hoje, né, no Liderança News e ter assumido posições de liderança ao longo da minha carreira. Tá aqui, ó. Lili Rubim, né? A Liliane Rubim, né? Foi uma das pessoas, foi a primeira gestora que eu tive de RH, que fez a minha contratação na minha primeira entrada no segmento de segurança. Então, eu tenho muito a agradecer a ela, né? Ela está aqui e contribuiu diretamente para esse desenvolvimento profissional. E para os amigos que querem aí, a Liliane ela é gerente de RH e tem uma consultoria também de segurança focada em pessoas que querem regularizar armamento, tirar aí o seu CR, né, registrar armas. Então, consulte, vocês que gostam desse tema e têm aí armas, né, ou querem fazer uma preparação para tirar, por exemplo, licenças e CR, chama a Lili Rubim, né, vai lá na rede social, no Instagram dela, Liz Assessoria, e fala lá com ela que ela é especialista nesse tema. Ela está aqui conosco e está acompanhando a programação do Liderança News também. Mas, Roberta, eu concordo plenamente com você. O líder, às vezes, não prepara, né, outras pessoas, ele não desenvolve a equipe. Eu me lembro, numa passagem recente, agora, de liderança, eu simplesmente delegava. Eu explicava o que, o porquê e o como. Quando você começa a dar as ferramentas, dar os motivos pelo qual aquilo precisa ser desenvolvido, as pessoas tendem a fazer o que precisa ser feito. Porque ela passa a compreender a tarefa dela em relação ao contexto geral. Muitas vezes a pessoa não faz, não é por preguiça, por negligência, é porque ela não vê sentido. Ela não vê sentido. Eu vou preencher esse relatório, ninguém lê. Mas para que eu tenho que anotar isso? Eu nem sei se alguém vai usar depois. Então, quando você começa a dar sentido para as coisas e você mostra para a pessoa como fazer, o porquê fazer e onde é que essa informação vai chegar, as pessoas tendem a fazer. E aí tem que ser feito de uma forma amigável, de uma forma colaborativa, como muitos aqui já comentaram no chat aqui, né? Que tem que ser uma via de mão dupla, né? Mas o líder, né, para ele não ter as dores que a gente quer evitar da liderança, que a gente está falando aqui hoje, precisa treinar as pessoas e parar, às vezes, de apelidar, né? É até um termo ruim de falar, né? Mas às vezes de taxar a pessoa como burro, como preguiçoso, como não tem vontade, não tem comprometimento, e começar a entender o porquê que ela não faz. Por que ela resiste? Né? Por que ela não está performando, não está entregando aquilo que precisa entregar? Essa é a função do líder. Não é de ir lá fiscalizar, de ir lá punir, de ir lá mandar, né? advertência, pressionando a pessoa, mandando. Então, muitas vezes, as dores que o líder sente são criadas por ele mesmo, né? Por uma distorção na visão, né, Roberta? A gente está agora num momento que já até passou, agora já estamos falando de uma nova etapa, mas essa transição aconteceu no que a gente chama de liderança 4.0, que a gente passou até cenários totalmente que passaram por uma ruptura entre o que era feito e o que deve ser feito a partir de agora. Alguns ficaram perdidos, como normal, né? Porque é um momento de ruptura literal. Não é um momento de transição longa, que é linear e que as coisas vão acontecendo aos poucos. Não. É você acordar num dia e falar, caramba, como é que aconteceu isso e eu não percebi? Rompeu com o velho. E muitos de nós demoramos um tempão, né, Roberta, para assimilar esse novo conceito. Então, muito disso está nessa nova liderança, nesse novo perfil, nesse modo de compreender, porque está relacionado a comportamento. Né? Às vezes a pessoa acha que a liderança 4.0 está relacionado à tecnologia. É verdade. Né?
E não é a tecnologia o fim, né? Ela é um meio para que você consiga realizar as etapas junto com a equipe que você tem. Então houve um pouco de Isso aí. confusão nisso, um pouco de distorção e um pouco de falta de compreensão da liderança, de todas as lideranças. Da liderança operacional, da liderança intermediária, da liderança estratégica. Houve um pouco de confusão e demorou para conectar, né, Roberta? E aí Demorou bastante. ficou, aí a reclamação, né, potencializou, né? Mas por quê? Por essa falta de compreensão de cenário, É, sem não é? dúvida. E também, né, a parte comportamental é um dos principais desafios mesmo dos líderes, né, em geral. E eu acho, o que eu vejo também, Wagner, nós temos sim profissionais, né, no mercado aí que querem se desenvolver, que são excelentes líderes, mas às vezes aqueles líderes, eu vi esses comentários aqui também do pessoal, né? Aquele líder, ele quer fazer tudo certo, só que às vezes ele está numa empresa onde o líder acima dele não ajuda esse desenvolvimento. A gente sabe que isso também acontece, né? Você está numa empresa, você passou por vários treinamentos, você é um bom líder, a equipe gosta de você, está engajada, só que às vezes a própria diretoria daquela empresa tem uma visão distorcida da liderança, né? Uhum. Então, até contratou profissionais que são bons, que estão indo bem, mas às vezes a diretoria não dá o exemplo. Às vezes a diretoria está indo na contramão. O líder está ali unindo a equipe, fazendo tudo para ter um clima de trabalho amigável, desenvolvendo, só que vem algumas diretorias e destrói, sabe? Então, infelizmente, isso ainda acontece, né? E aí, uma pergunta, né? Se eu estou numa empresa, que eu sou um gestor, que eu sou um líder, eu quero desenvolver, e a quem eu posso recorrer, que é a minha diretoria, é contra esse desenvolvimento, o que eu vou fazer? Aí tem duas alternativas, né, Wagner? Eu sei porque eu passei por uma situação assim, quando eu era funcionária de empresa. Você tem duas alternativas. Uma é, infelizmente, tentar se adequar, né? Sabendo que às vezes aquela diretoria realmente não vai mudar, né? Porque muitas vezes você não vai conseguir fazer isso mudar. Outra é, opa, se nessa empresa eu não consigo me desenvolver como líder, eu não consigo implantar tudo o que eu sei, eu vou procurar, então, agregar para outra empresa, né? Agora, ficar ali reclamando, eu não consigo, nada dá certo, e também não sair do lugar, não vai resolver. Então, chega um momento em que o líder ele tem que pesar isso. Opa, eu já tentei de tudo, eu já conversei com a diretoria, eu já mostrei o porquê a gente tem que saber fazer gestão de pessoas, mas a diretoria não quer nada de gestão de pessoas aqui. Eu não estou me adequando a essa cultura da empresa. Então, eu vou começar a procurar algo, uma empresa em que eu vou agregar. Isso também pode acontecer, tá? Então, eu vi que o pessoal colocou bastante isso, né? Então, e pode ser que amanhã ou depois entre um líder nessa empresa e que ele se adeque a essa diretoria. Para ele trabalhar assim, tá ótimo. Por isso que a gente fala que tem lugar para todos. O negócio é ver a empresa onde vai se encaixar o meu perfil. É óbvio que daqui para frente, as empresas que trabalham com gestão de pessoas, com desenvolvimento, com plano de carreira, são as empresas que mais vão crescer. Né? Então, hoje eu falei com vários profissionais nessa empresa que a gente vai começar a implantar um plano de carreira e todos falaram muito sobre um plano de carreira, que isso vai motivar a equipe, que eles vão saber o norte, né? Peraí, se eu tenho um plano de carreira, eu sei o que eu vou ter que estudar para conseguir crescer de cargo, quanto tempo de experiência eu vou precisar ter, eu vou ter ali um norte. E eu sei que essa empresa ela vai crescer muito implantando tudo isso. Mas por quê? Porque a diretoria dela está vendo a necessidade, está com a visão de desenvolvimento humano, tá? Agora, eu vi também aqui, Wagner, o pessoal falando o quê? Tem os profissionais, né? Acho que foi o professor Eduardo Ramos, que tem os profissionais que estão na zona de conforto. Com certeza. Nós também temos esse outro lado.
que a empresa vai lá, oferece todas as alternativas, treinamentos, oferece sessões de desenvolvimento de coaching, e tem profissional que o que ele faz? Ele não participa de nada. Ele não participa de treinamento, ele não participa das sessões de coaching, de desenvolvimento, e aí ele vira para o lado e reclama, mas nada muda, eu não cresço, mas aí é ele que está na zona de conforto. E qual que é a solução para isso? A empresa ela vai chegar no momento em que ela vai avaliar os profissionais que são comprometidos e empenhados. Aquele que está na zona de conforto, que a empresa está dando todos os subsídios para ele crescer e desenvolver, e ele não vai acompanhar, então ele é um profissional que provavelmente não vai ficar nessa empresa, né? Vai chegar um momento em que a empresa vai falar, não, você não se encaixa mais aqui. Né? Então, a gente também tem esse lado do profissional que realmente não quer crescer, não quer se desenvolver e, infelizmente, às vezes atrapalha a equipe que quer se desenvolver, né? Mas é para isso que a gente tem a área de desenvolvimento, de RH dentro das empresas, para fazer essas avaliações, né? E acabar com essas dores do líder. Você imagina um líder, um diretor de uma empresa, promover treinamento, pensar em clima da empresa e ver profissional lá que não está nem aí com nada, né? É bem complicado, né? Muitas vezes, eu queria só registrar, Roberta, a presença da Lu aqui do Blog da Limpeza. Faz tempo que eu não vi a Lu por aqui. Hoje Nossa, ela está aqui. Lu, verdade. Ela está aqui acompanhando. Obrigado, viu, Lu, por você estar aqui. Eu sei que a sua rotina também é bem ocupada aí. Ela está cheia de live também, mas hoje está aqui no Liderança News. Tem um comentário aqui do Emerson, tem vários comentários. Estou lendo aqui todos os comentários, viu, pessoal? O Emerson comentou em algum momento aqui que tem pessoas declinando da posição de liderança. Isso será tema de um próximo Liderança News, né, que até o Douglas propôs hoje, né? Que isso seja tema de um programa. E isso, de fato, já acontecia, mas está muito mais acentuado agora, né? É uma questão para ser discutida. O Emerson comentou, o professor Eduardo Ramos comentou, que foi o comentário que você leu, Roberta, que somente uma pessoa aderiu um programa de treinamento aqui, né, que ele estava implementando numa empresa, que talvez tenha relação com o que eu falei antes, né, dessa questão das pessoas estarem declinando de posições de liderança. Tem essa questão da acomodação. Então, olha que interessante a gente fazer uma análise, né, e começar a entender o porquê que essas pessoas estão declinando, por que essas pessoas não se interessam mais pelas posições de liderança que antes eram tão desejadas. É uma tarefa também para os líderes procurarem entender o motivo pelo qual isso está acontecendo hoje, né? Então, assim, tem muitos comentários aqui nessa linha. E, Roberta, antes de ler aqui os comentários que eu mencionei agora, você disse dessa questão do líder, e o Eduardo também comentou, Eduardo Giacomi, né? Comentou que essa liderança deve começar pelo dono da empresa, né? Essa disponibilidade, essa mentalidade, essa cultura. Eu anotei aqui para fazer um comentário que quando o líder, né? A pergunta aqui, as dores do líder, a quem recorrer? Então, eu estava orientando uma pessoa um tempo atrás que eu dizia assim para ele, falei, cara, você precisa aderir a um projeto. Para de ficar correndo atrás de cargo, de função e de dinheiro. Porque o dinheiro você consegue, R$100 ali, 500 aqui, 300 ali, se você procurar. Mas se isso não for um projeto que você está idealizando para sua carreira, isso vai dar errado. Porque você vai aceitar os 300, 500 reais, 800, R$1.000 a mais que alguém está te oferecendo, mas não é um projeto no qual você idealizou, você se sente parte, você sente que faz sentido para você e você vai se frustrar. Sim. Então, é importantíssimo que o líder tenha os pontos de ancoragem dele dentro dessa empresa. Então, onde ele vai recorrer? A quem ele vai recorrer? Ele precisa saber. Se ele topou um projeto, se ele assumiu essa posição de liderança, ou se ele está com esse desafio, ele tem que entender, dentro da organização, quem são as pessoas que vão tocar esse projeto junto com ele. E essas pessoas não necessariamente é o líder superior dele, hierarquicamente falando. Não é o líder imediato dele. Às vezes é o porteiro, é o vigilante, é o parceiro de trabalho dele,
é o cliente. Então, ele tem que identificar quem são essas pessoas que vão ajudar ele a desenvolver. Onde que ele vai ancorar? Você concorda, Roberto, que pode ser um cliente? Sim, concordo plenamente. Pode ser um cliente que vai ser o parceiro dele nessa jornada. Pode ser uma equipe, um profissional específico ou uma equipe de trabalho dele. Pode ser o líder imediato dele, pode ser o dono da empresa. Mas ele precisa ter isso claro. Quando isso não é claro, a chance disso dar errado é muito grande. Então, a quem vai recorrer? Você precisa saber, você precisa identificar. Né? Chora sozinho, reclama, sente as angústias, a ansiedade de você ter que entregar um projeto, entregar um resultado e muitas vezes não ter com quem compartilhar. Então, a Roberta deu, né, indicações do que você vai fazer. Ou você vai identificar as pessoas que vão tocar esse projeto junto com você, ou você vai acabar tendo que declinar. Porque senão a frustração e essas dores serão contínuas, serão gerais, serão aí todos os dias, né, Roberta? E ninguém aguenta, Sim. Acaba sendo um ambiente tóxico, né, um ambiente ruim de trabalho, quando você não consegue desenvolver, não vê alternativas, não tem o grupo na mão, passa a ser um trabalho enfadonho, né, algo cansativo, algo estressante, ninguém quer, né, um ambiente como esse. Não é? O propósito, né? Você tem que ter um propósito, né, Wagner? Então, assim, a partir do momento que você tem um propósito, tem um projeto, você sabe onde você quer chegar, é exatamente o que você falou, né? Você vai verificar naquela empresa quais as pessoas que vão te ajudar naquele projeto, naquele propósito. Que podem ser seus colegas de trabalho, pode ser seu gerente também, claro. Só que a partir do momento em que você tentou todas as vertentes, né? Todas as pessoas que poderiam ali te apoiar nesse propósito não estão te apoiando, eu digo que você vai abandonar esse propósito naquela empresa, mas não que o seu propósito vai ser abandonado. Você vai com esse propósito, com esse projeto, para outra empresa onde você vai conseguir desenvolver. Eu falo porque, assim, eu passei realmente por algumas situações aí quando eu fui líder de empresa, e que realmente eu cheguei no momento em que eu não conseguia implantar tudo que eu achava importante na parte de RH, desenvolvimento de pessoas. Pelo contrário, né? Eu passei por algumas empresas em que a visão era contrária. Para quê? Não, RH só dá gasto, não é importante, eu preciso de lucro, eu preciso de dinheiro. Aí chegou um momento em que eu pensei, peraí, se eu não tenho nenhum lado aqui que vai apoiar o que eu acredito. A minha profissão da área de RH, o principal objetivo é desenvolver as pessoas, o ambiente de trabalho. Eu estou num lugar em que isso não pode ser feito. E não tem como, eu não vou abandonar o que eu tanto quero, mas nessa empresa não dá. Eu vou procurar uma empresa em que eu possa implantar isso, tá? E é exatamente o que aconteceu. Então, eu não desisti do meu propósito. E hoje eu vou implantando esse propósito em várias empresas diferentes, não só em uma só. Por isso que eu falo que, às vezes, um momento difícil, um problema, naquele momento dói, né? É frustrante. Só que pense que isso vai fazer você crescer. Que aí você passando por aquilo, amanhã você vai olhar para trás e vai falar, nossa, foi aquele momento difícil, foi aquele problema que fez com que eu tivesse uma visão maior, né, do que eu queria e pudesse implantar isso em outras empresas. Talvez se eu não tivesse passado por isso lá atrás, hoje eu não estaria dando consultoria, implantando toda essa parte de gestão de pessoas em outras empresas. Então, hoje eu tenho que eu olho de uma maneira diferente. Sabe aquela maneira assim, agradecimento, assim, ainda bem que eu encontrei alguém que resistiu ao que eu queria para eu poder aprender mais e desenvolver isso em outros lugares. Então, tudo tem um porquê também, né, Wagner? Exatamente, Roberta. Lembra quando eu falei no início que, para mim, liderança é estilo de vida? Sim. Tem a ver com isso, tem a ver com o seu projeto, tem a ver com a sua ideia, que é sua, com a sua marca pessoal, né? Eu agora decidi empreender, né? Ter o meu próprio negócio. Por quê? Eu quero colocar a minha filosofia, a minha ideia, a minha marca, o meu jeito de pensar, os serviços de segurança, por exemplo. Então, é justamente por isso, né?
pelo meu estilo, pela minha mentalidade, o meu jeito de pensar as coisas. E que aí independe de onde eu estou. Né? Se eu estiver na empresa A, ele vai ser aplicado lá. Se eu estiver na empresa B, ele vai ser aplicado. E se eu estiver na minha própria empresa, ele vai ser aplicado lá. Por isso que eu digo que liderança é estilo de vida. Então, você tem que passar a viver as suas ideias e que isso seja a sua marca pessoal em qualquer lugar que você esteja. E aí não depende de cargo, não depende de salário, não depende das pessoas, depende da sua ideia de trabalho. E se você não consegue identificar as pessoas que vão estar nesse projeto com você, aí é a hora de você levar essas ideias para um outro ambiente, como a Roberta comentou. Isso. Que às vezes pode ser muito mais adequado, pode ser muito mais lucrativo, muito mais satisfatório, né, você levar essas ideias para um outro ambiente. Né? Ninguém, hoje em dia, né, eu, na época do meu pai, dos meus avós, por exemplo, você ficar 30 anos numa empresa, entrar no emprego e sair de lá aposentado, na mesma, né, era uma coisa bonita, era uma coisa, né, era um sonho, né, era um sonho de consumo isso, né, você entrar numa empresa boa e permanecer lá 30 anos e aposentar. Eu não consigo, não me vejo, não é meu perfil, tipo assim, ficar, como eu cheguei a ficar 12 anos numa empresa, mas isso já há algum tempo atrás. Mas hoje não enxergo, né, essa possibilidade de estar num local tanto tempo assim. Porque as ideias vão florescendo, as oportunidades de desenvolver projetos diferentes vão, né, acontecendo, e não necessariamente no mesmo lugar, né, Roberta? Então o líder precisa estar atento com isso, e saber conviver com essas etapas, e que não é vergonha você mudar, não é vergonha você interagir, você dizer que não sabe, que não tem certeza, até porque quem é que tem certeza de alguma coisa nesse mundo que a gente está vivendo? Quem é que pode se dar um luxo? Não é, Roberta? E também aquele negócio, eu tenho que saber tudo. Na verdade, não, né? Na verdade, nós estamos em constante aprendizado, né? Todos os dias nós vamos aprender com as nossas equipes, com os nossos clientes, com todos. Então, saber tudo é impossível. Só que um líder hoje, ele tem que exatamente ter essa humildade, né? A humildade de abrir a guarda para aprender com a equipe dele, né? Porque tem líder que pensa que se eu pedir alguma coisa para a equipe, imagina, eu vou perder o respeito total. E não é nada disso, né? E aí eu falo um pouco, né, Wagner, quando a gente fala de expectativa e frustrações, né? Eu sei que é um tema que você vai falar um pouquinho também, porque às vezes a gente alimenta toda uma expectativa num cargo de gestão e isso vem por água abaixo. Mas vem por água abaixo naquela empresa, né? A gente não pode simplesmente jogar a nossa profissão fora, jogar os nossos sonhos fora por causa de uma frustração, né? Pelo contrário, né? É essa frustração que vai impulsionar você a querer mais e fazer isso que não seja naquela empresa, mas seja em outras, né? Então, nós não podemos generalizar, achar que porque eu não consegui desenvolver a liderança na empresa A, eu não sou um bom líder, eu nunca vou me desenvolver em lugar nenhum, né, Wagner? Então, fala um pouquinho essa parte de expectativa e frustrações. Antes disso, Roberto, eu queria pedir para o pessoal lembrar aí de apertar o botãozinho do like. Daqui, ó, eu tô passando aqui a lista no chat, aqui, eu tô passando aqui o chat, eu já vi quem não deu like ainda, e eu vou falar que não deixou nenhum likezinho aqui pra gente, né? Com essa baita, eu também vou. Com esse montão de informação legal aí que a gente tá passando, né, Roberta? E não deixou nenhum likezinho aqui, né, para nós. Então, dê o like, senão eu vou falar quem é. E também aproveite para se inscrever no canal, que é muito importante. Compartilhe essa transmissão no seu grupo de WhatsApp, no seu grupo de amigos, da escola, do trabalho. É muito importante que você compartilhe essas informações com outros colegas que podem se beneficiar também dessas informações, já que elas estão disponíveis, né? Então não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações e também de deixar o like, porque é de graça. Não paga nada, né, Roberta? Ainda não paga nada, mas estamos pensando aí de cobrar pelo likezinho também. 5 aí
cada likezinho, aí que não vai ter mesmo, né, Roberto? Vamos cobrar de quem não está dando like, hein, de quem não está dando like, né? Cincão aí, deixa na live aí no final da live. Se não deu like, então paga, né? Tá certo, Roberto. É isso aí. Tá exato. Ô, Roberta, quando a gente fala de expectativa e de realidade, eu acho que faz um paralelo com a questão do estilo de vida de liderança. Eu já me peguei em situação, assim, de fazer as coisas para alguém, imaginando que quando eu precisasse também, essa pessoa iria corresponder. Quando eu entendi que isso não tinha nada a ver, e que se eu pudesse fazer, eu deveria fazer, sem esperar nada em troca, que aí, quando você passa a viver o estilo, né, a liderança como estilo de vida, as coisas mudaram de figura. Porque aí você faz um alinhamento de expectativas e de realidade. Em vários aspectos, né? Então, você compreende que fazer algo para alguém, ou fazer algo por conta do trabalho, é, de alguma forma, sua obrigação ou sua responsabilidade para que as coisas funcionem adequadamente. Se vai haver uma contrapartida disso em algum momento, independe da sua atitude. Né? Eu sei que a gente tende a levar isso para o emocional e para o pessoal e falar assim, deixa ele que um dia ele vai pedir as coisas para mim. Né? E eu também continuo pensando, um dia ele vai pedir as coisas para mim, só que eu vou agir da maneira que precisa ser feito, ser realizado, independente das condições. Não é para dar o troco nele, não. É para ele entender como é que as coisas funcionam. Em algum momento eu posso até sinalizar para ele. Olha, nós vamos fazer assim, assim, assim. Houve um momento que aconteceu isso, mas nós vamos fazer o que precisa ser feito. Eu até posso sinalizar, porque isso faz parte da educação corporativa que eu acho que o líder precisa ter também no seu dia a dia, independente da empresa. Ele precisa educar essa equipe, precisa treinar essa equipe, precisa trazer uma mentalidade para essa equipe. Então, a expectativa e realidade que às vezes não está paralelo, não está combinada, é porque o líder, muitas vezes, ele quer extrair da equipe algo que às vezes ela nem tem condições de oferecer nesse momento, ou ele quer barganhar. Ele vai usar o poder que ele tem de promover algumas concessões na expectativa de que a equipe vai responder em igual medida. E, meu amigo, não vai acontecer isso. Aliás, vai acontecer se a sua equipe está madura suficientemente e você já vem alimentando essa equipe com essa ideia há algum tempo. E não por parte de todos ainda, né, Roberta? Não por parte de todos. Mas é um processo que às vezes custa tempo e investimento na equipe para que ela passe a corresponder independente. Independente. Que é quando, lá no livro O Monge e o Executivo, que é um clássico da liderança, né, ele fala que as pessoas já estão conscientes, né? Elas estão conscientes e tem uma outra palavra que ele fala, que é quando a pessoa, por exemplo, você vai dirigir, né? Então, no começo, você é inconsciente. Tem uma outra palavra que ele cita lá que eu não estou recordando agora. Mas, por exemplo, quando você começa a dirigir, você lembra que tem que pôr o cinto, você lembra da seta, você começa a pensar que tem que frear, que tem que acelerar, que tem que pisar na embreagem. Você começa a pensar em todos os elementos. E quando a sua equipe está treinada, ou você está treinado suficientemente para aquela situação, você não pensa mais nada. Você senta no carro, você dá partida, automático, você né? nem lembra que se você pisou na embreagem, se você deu certo ou não. Por quê? Já está no automático. É verdade. Então, mas quanto tempo você leva para desenvolver uma equipe para que ela trabalhe independente das condições no automático? Então, é um investimento que o líder precisa fazer se ele quer realmente parar de reclamar ou sentir as dores que existem, né? Mas que estão totalmente na mão do líder, né, Roberto? Eu acredito que essas dores que a gente às vezes reclama, que às vezes a gente sente, ou até essas frustrações que em algum momento acontece com a gente também, estão na nossa mão para resolver de uma maneira que foi proposto aqui ou de outra. Sim. Né? Mas que não precisam e não devem passar a fazer parte da vida do líder, porque senão ele abandona.
Daqui a pouco ele abandona, a liderança não é para mim, não quero mais saber disso, vou cuidar do meu. E às vezes é um baita cara talentoso, mas que não soube usar as ferramentas corretamente. Não é? É verdade. E acontece muito também, Wagner, né? Quando a gente fala em expectativa. Né? Eu, como líder, estou esperando que minha equipe faça isso, estou esperando que ela faça aquilo. Mas espera aí, eu deixei claro o que eu espero da equipe, né? Porque uma coisa é eu imaginar que a equipe sabe, outra coisa é eu comunicar isso para a equipe. Então, sabe aquela sensação de que eu quero que minha equipe realize algumas atividades, que ela desenvolva algumas coisas, mas eu nunca mostrei para a equipe que eu tinha essa expectativa em cima disso. Uhum. É como se eu quisesse o quê? Que eles adivinhassem. Ah, mas é tão claro, eles tinham que saber. Não, eles não tinham que saber. Aí entra a parte de comunicação. Será que isso foi bem falado, comunicado para a sua equipe? Né? O maior problema que eu vejo também nas empresas, e isso são dores também dos líderes, mas também são dores que os próprios líderes causam, é o quê? É falha na comunicação. Né? Eu não tenho que pensar que a minha equipe, não, mas eles tinham que saber. Não. É melhor eu pecar, entre aspas, pelo excesso de comunicar e falar, do que achar que eles vão adivinhar tudo que eu espero deles. Né? Então, eu vou em empresas que a hora que eu vejo qual foi o problema principal, qual foi? Foi a falta de comunicação. Mas o meu gestor nunca chegou em mim e falou que ele queria atividade A, B e C. Aí o gestor fala, mas você tinha que saber isso. Não, ele não tinha que saber. Né? Então, aí entra a expectativa. E eu acho que isso não só na vida profissional, né? Na vida pessoal também. Quantas vezes a gente espera das pessoas muitas coisas, mas nós nunca mostramos para ela o que nós esperamos. Nós nunca comunicamos. E aí a gente fica esperando que ela faça, com raiva, com decepção, sendo que seria muito simples se chegássemos na pessoa e falássemos o que a gente precisava, o que nós gostaríamos, mas não. Parece que tem uma sensação, um orgulho, né? Não, eu não vou falar, ele tem que saber que eu quero isso. Né? Então, eu acho que essa expectativa vem a frustração exatamente por falhas de comunicação também. Exato. Olha, deixa eu mostrar um papelzinho aí para você, deixa eu ver se vai aparecer aí, ó. A minha querida esposa, que está aqui do meu lado. Tá vendo? Ótimo. Eu não estava lembrando da palavra, né? E ela foi lá, pesquisou na internet, só, ela está aqui do meu ladinho trabalhando. Que esposa, hein? Tá ligada e já veio aqui te ajudar, hein? Consciente e habilidoso, é a palavra que eu não estava lembrando, né? Que é essa combinação de que ele está consciente, que é o que você falou, né, Roberta? Uhum. Você está consciente e tem habilidade para desenvolver aquela tarefa, então você não precisa falar. Sim. Entre aspas, né? Quando você está nesse estágio. Mas não mesmo. É a realidade na maior parte dos momentos. Né? Nós temos algumas limitações com as nossas equipes. Nós temos uma defasagem, muitas vezes, de treinamentos, não é? Sim. Então, eu prefiro manter naquela ideia de que o óbvio precisa ser dito, né? Uhum. O óbvio precisa ser dito por conta de uma questão de interpretação, né? Eu, muitas vezes, já passei uma ideia para a pessoa e pedi para que ela repetisse. Uhum. Roberta, eu vou precisar que, a partir de hoje, a gente faça isso, que a gente mude aquela questão, né, por conta disso, e que vai ser feito dessa forma, tal. Beleza? Você compreendeu? Compreendi. Repete para mim o que eu falei para você. E às vezes as pessoas achavam que era uma gozação, que eu estava ali duvidando da pessoa. Não. Eu queria saber se eu comuniquei suficientemente bem a mensagem para que ela entendesse a real necessidade do trabalho. E quando vinha a devolutiva, Roberta, a pessoa às vezes vinha devolver e falava, e alguma coisa não tinha saído bem. Falava, não, essa parte não é bem isso, é assim, 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 assim. Porque às vezes eu comuniquei de uma maneira que ela não compreendeu, porque eu falo que o líder precisa comunicar de uma maneira que faça sentido para o outro. Claro. Né? Eu preciso saber como é que aquela pessoa recepciona as informações, como é que ela entende, né, a necessidade. Então, às vezes, foi eu que não comuniquei bem. Né? Por isso que eu pedia para repetir, para ver se realmente ela tinha compreendido. Né, e o que é muito claro, às vezes, para você, pode não ser claro para a sua equipe, né? Exato. Ô, Roberta, e eu queria
eu vou fazer um negócio aqui até um pouco diferente, que eu gosto de novidades, né? Eu gosto de fazer coisas assim de meio de improviso e de novidades. Isso Né? aí. Tem tanto comentário legal aqui. Bastante, Olha, hein? o Daniel entrou agora, o Daniel Xisto tá deixando uma mensagem aqui de falha na comunicação. Entrou agora não, né? Ele escreveu agora, mas eu acredito que ele já estava acompanhando. É meu parceiro lá de São Paulo. O Mike também, habilidoso e perfeito. O Maurício está cumprimentando a gente. O Gabriel comentou aqui de uma experiência que ele teve nesse sentido que a gente está comentando aqui, conversando. O Emerson, o professor Eduardo Ramos, o Eduardo, a Lu, um montão de gente aqui deixou recado, né? Escreveu comentários. E eu queria, né? Não falei para nada, estou falando isso agora, de momento, convidar todo esse pessoal aqui. Vocês vão lá na rede social do Liderança News, que é lá no Instagram, então você vai lá, @liderança_news, e você vai lá e deixa um comentário para nós. O Wagner, o Roberto, o Douglas, o Rafael, lembra que vocês comentaram na live? Eu quero participar. Eu quero convidar, nós vamos aqui conversar com o nosso diretor, né, com o nosso diretor aqui do canal, para ver aí as liberações, né, para colocar todo mundo conectado, para que o pessoal que está aqui conosco, que está sempre participando aqui do Liderança News, para que volte, a gente vai voltar com esse tema, daqui uns dias, até o tempo suficiente para a gente organizar, que eu gostaria muito, Roberta, de ouvir, né, o pessoal falar aqui, verbalizar isso conosco, essas experiências que eles também tiveram, né, e que a gente está tratando aqui hoje, de como é que eles resolveram as dores, as frustrações, né, que também tiveram na jornada de liderança. Então, você que está aí, né, nos acompanhando, comentando, participando e ajudando a gente a produzir o programa, né, ajudando a gente a conduzir a temática aqui, eu queria que você fosse lá agora, né, na rede social. Agora não, daqui a pouco, calma, né, senão a gente fica sozinho aqui. Não deixa a gente aqui ainda não, calma aí. Calma, que já você vai lá, né, aí você vai lá no Instagram, no @liderança news, e fala assim, eu quero, Wagner, eu quero estar junto com vocês aí, a gente vai combinar o dia, vocês vão conectar aqui com a gente, para a gente dar uma continuidade agora ouvindo de vocês quais são as dores, quais eram as dores e como é que vocês resolveram isso. Então, sintam-se convidados todos vocês, né, para fazer uma participação aqui especial com a gente numa próxima transmissão do Liderança News. Pode ser, Roberto? Excelente, não, excelente ideia, né, já pensei até no nome do programa aí, né, experiências como líder, as nossas experiências como líder, as nossas dores. Então, pessoal, vamos fazer isso então, hein? Vamos entrar lá no Instagram do @liderança news, colocar o nome, que aí nós vamos fazer um programa especial para que vocês possam compartilhar aí o que vocês passaram ou estão passando como líder. Eu acho que é um tema, né, Wagner, que realmente dá mais um programa, na verdade dá vários, porque a gente tem bastante coisa aí para falar, mas exatamente para tratar ainda mais a fundo sobre todas essas circunstâncias aí que nós passamos, e aí o pessoal participar, falar as situações que passaram, eu acho que vai ser interessantíssimo, adorei a ideia, e vou esperar o pessoal entrar lá e colocar os comentários. Ó, Roberto, o nosso diretor já está aprovando aqui, né, o desafio, né, já tá autorizando aqui o desafio, então aí fica o convite, nós vamos promover aí, só que eu acho que deveria aumentar os likes, né, Roberta? Eu tô vendo aqui 39. Viu? Eu acho que só nesse desafio aí a gente deveria chegar a uns 60 pelo menos. Pede pro vizinho, pra prima, pra tia, apertar o like aí, né? Deixar um like aí, se inscrever também no canal, porque esse desafio agora pegou, hein? Então, vai lá, liderança_news, lideranca, né, no Instagram, fala, Wagner, eu quero estar aí, né? E a gente vai trazer vocês aqui para falar com a gente, junto com o Douglas, junto com o Rafael também, junto com o professor Teane Silva, para a gente esticar um pouquinho mais esse papo, porque tem muita coisa para falar, e é legal ouvir de vocês também quais são as experiências, quais são as ideias e as soluções, né, para essa temática, que é uma jornada quase que infinita do líder, isso, né? É uma convivência, é algo que está todo dia na nossa realidade, não é, Roberta? É isso mesmo, e sem vocês aqui participando conosco, esse programa não existiria, né? Então, essa maior satisfação nossa é ver esse chat aí bombando, ver que o pessoal está aí agregando, colocando o que tem passado. Então, é isso que faz o programa Liderança News. Então, eu
gostaria de agradecer mais uma vez aqui a participação de todos. Já estou curiosa para ver quem vai colocar os comentários lá para a gente chamar para participar com a gente ao vivo, né? Ah, mas dá frio na barriga, falar ao vivo é outra coisa. Não é não, gente, fiquem tranquilos, a gente vai fazer um bate-papo assim como estamos fazendo aqui, eu e o Wagner, e vai ser um prazer ter vocês ao vivo falando com a gente. Ó, o Marcelo Castro, eu falei para ele que ia um dia trazer ele aqui no programa, então já é uma oportunidade, viu, Marcelo? Você que está aí no Rio Grande do Sul, o Eduardo está sempre aqui, ó, uma baita oportunidade para expor algumas ideias aqui, o Gabriel, o Emerson, que está sempre conosco aqui, né? O professor Eduardo Ramos também já tinha sido convidado anteriormente, então é uma ótima oportunidade para a gente abrir esse canal aí e conversar aqui em mais pessoas para a gente interagir de uma forma diferente. Tá bom, gente? O Roberta Assis, o que faltou comentar disso? Olha, eu acho que falamos tudo hoje, né? Na verdade, de uma forma sucinta, porque acho que a gente tem assunto aí para mais uns 2 programas, mais ou menos, né? Mas eu acho que aí pelo decorrer da hora, né? Até para a gente não estender mais aí com o pessoal, eu acho que vamos deixar o desafio, né, Wagner, para que eles venham aí conosco num próximo programa, né? Falar ao vivo, né? Eu acho que para finalizar, deixar a mensagem de que dores os líderes sempre vão ter, assim como a equipe também tem. Mas para solucionar essas dores, qual é a melhor solução disso tudo? Equipe e líder trabalharem unidos, trabalharem juntos, serem parceiros, compartilharem entre si as suas dificuldades, crescerem juntos, aprenderem juntos. Isso já é um grande passo para solucionar aí a maioria das dores que os líderes passam. Acho que essa é a principal mensagem aí de hoje. E eu sempre gosto, né, Roberta, de deixar uma mensagem, estimular o pessoal para que amanhã pratiquem, amanhã mesmo, literalmente amanhã, pratiquem o que vocês estão, né, absorvendo aqui. Exatamente, teste, faça testes. Uhum. Isso aqui é uma receita de bolo que vai dar certo para todo mundo de igual maneira? Não, né? Isso aqui vai ser ajustado e modelado de acordo com a realidade de cada um. Mas existe um passo a passo que tende a dar bons resultados. Então você precisa testar. Pega uma partezinha pequena, algo que você fixou dessa ideia que a gente trouxe, e aplica amanhã. Né? Você que é líder, pega a sua equipe amanhã, chama ela para conversar, né? Faz essa medição, né? Vê aquela pessoa que não está entregando, tenta descobrir por que ele não está entregando. Né? Você também, que pode ajudar, você que faz parte, está sendo liderado agora, e que vai ser o líder de amanhã, chama o seu líder e fala, cara, como é que eu te ajudo? O que eu posso fazer, né, para que as coisas funcionem melhor? Independente dos outros. Ah, mas vamos chamar de puxa-saco, né? Vamos me chamar disso. E eu já falei aqui uma vez, né, que eu já levei nome de puxa-saco muitas vezes. E teve uma época que eu até então levava de boa, levava na esportiva e tal, mas teve uma época que eu me enfezei com isso, e aí eu falei, não, hoje, o próximo que me falar isso vai tomar uma, né? E eu me lembro, Roberta, que eu falei assim, gente, eu não sou puxa-saco, mas independente da sua opinião, meu salário nunca abaixou, meu salário nunca diminuiu, né? Por isso que você está me acusando aí de ser puxa-saco, está comentando, meu salário sempre aumentou. Então aí nunca mais eu acho que eu ouvi essa frase, pelo menos cara a cara, né? Então não tem problema se o pessoal chamar você de puxa-saco, falar isso ou aquilo. O importante é que você sabe o porquê você está fazendo e dê um sentido para aquilo que você está buscando ou trabalhando. Então, pratique. Vai lá amanhã e testa, faça experiências, não é, Roberto? Isso aí. Eu acho que tudo que nós estamos falando aqui é porque nós já aplicamos na prática, nós já vimos resultados, então nós já testamos, né? Então, a maneira de vocês realmente, deixa eu ver como que eu vou fazer, será que vai dar certo? É fazendo, né? Se a gente fica com tudo isso só no papel, aí as coisas não vão mudar. Chama a equipe para conversar, pergunta das dificuldades, né? Orienta, vê se alguém está precisando aí de mais alguma coisa, esteja próximo à sua equipe, né? E realmente vamos para a prática. É isso que é o mais importante, né? Isso aí. Bom, pessoal, eu acho que por hoje é isso, né? Espero aí que a gente tenha aí agregado mais conhecimento, né? E dicas aí para vocês. E obrigada mais uma noite.
Curtam o canal, não esqueçam de curtir, para que quarta-feira que vem aí vocês recebam o próximo tema e estejam com a gente todas as quartas-feiras, tá bom? Uma boa noite para vocês, tá? Um bom descanso para todos e até a próxima. Isso aí, pessoal. Quarta-feira tem mais Liderança News. Tchau, galera. Valeu. Um abraço para todo mundo.